Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe o seu like. A lição que nós vamos estudar é a lição 5, que tem o título Dons de Elocução, ligado à fala, à língua. O texto áureo diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. A verdade prática: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Exortar significa também edificar, exortar é encorajar, exortar, encorajar e também consolar a igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, 7, 10 ao 12 e também capítulo 14, 26 a 32. 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 aos Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis ou ajuntais? Para cada um de vós tem salmo ou hino, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então observa essa recomendação. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Quer dizer, os outros profetas julguem. Mas se a outro quer que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois do outro, ou uns depois dos outros,
para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, nós temos aqui a base, o fundamento da lição de hoje. A lição 5, dons de elocução, para o dia 2 de maio de 2021. O objetivo geral é apresentar os dons de elocução. Os dons de elocução. E a profecia, a língua estranha e a interpretação das línguas. Já falei em lição anterior que a palavra língua estranha, esse estranho aí é um acréscimo, né, na versão corrigida. Se você ler na atualizada ou na nova atualizada, na Almeida 21, não aparece a palavra estranha, o adjetivo. Então foi colocado para ajudar no entendimento. A introdução do comentário vai mostrar exatamente isso, que o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como elocução. Vem a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. O propósito destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja, para edificação, crescimento da igreja, para consolação, para exortação ou encorajamento. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. O propósito do apóstolo Paulo, nesse capítulo, o capítulo 14, inteiro, é para orientar, ensinar a igreja a respeito dos dons espirituais, como eles são, como acontece durante a reunião, a assembleia ou o ajuntamento. Então Paulo, ele dedica 3 capítulos a respeito dos dons espirituais. Capítulo 12, que nós já lemos alguma coisa a respeito. Capítulo 12. O capítulo 13, Paulo fala sobre o amor, mas ele fala também a respeito da profecia, mais para o final do capítulo 13, e ele fala também a respeito de dons de línguas, no capítulo 13, versículo 1 e 2 de 1 aos Coríntios. Então, esses 3 capítulos, eles orientam, ensinam como deve ser o desempenho de cada crente para o serviço na obra de Deus. Então, esses dons, todos eles, não apenas o de elocução, mas também os demais dons, todos visam a edificação da igreja. O dom de profecia. O que é o dom de profecia? Vamos ver aqui que o dom de profecia, de acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, refere-se
a mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então, essa é a definição de profecia. É uma mensagem, é uma revelação espontânea do Espírito Santo, porque ele dá o dom conforme ele quer. Está aí no versículo 11. Distribuindo os dons como ele quer. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tu observa que nós não podemos exigir que todo crente fala línguas, porque Paulo diz, a outro é dado o dom de variedade de línguas, e a outro a interpretação. Tu observa essa expressão aí, a um e aos outros. Então, é bom notar essa diferença que Paulo coloca aqui na leitura bíblica em classe. Aqui, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro, né? Note essa expressão, a outro a operação de maravilhas, e a outro o dom de profecia, e assim sucessivamente. Não fale que ele deu todos os dons para uma pessoa só. Não. Mas distribui soberanamente os dons conforme ele quer e particularmente. Então vamos aqui sobre o dom de profecia. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:20: não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, retenha o que é bom, aquilo que for bom. Então, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada pela palavra de Deus e também pelos outros profetas que têm o dom de profecia. Não era só uma pessoa que tinha o dom. Várias pessoas tinham dom de curar, de maravilhas, de conhecimento, de revelação. Agora vamos ver aqui que toda profecia espontânea deve ser julgada. Isso nós vimos na leitura bíblica em classe, no versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Aqui parece que dá uma ambiguidade. Quem são esses outros aí? São outros membros da igreja ou os outros profetas? Eu entendo que seja os outros profetas, que eles têm capacidade para julgar a profecia, porque eles são profetas do Senhor. Outro detalhe interessante que Paulo diz, que faça-se tudo com decência e ordem. Já pensou todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo? Todo mundo profetizando ao mesmo tempo? Todos interpretando? Então, isso causa desordem, confusão. Então, Paulo diz, faça-se tudo com decência e ordem, para que todos recebam, todos aprendam
sejam consolados, exortados e edificados, conforme os dons de Deus. Então, os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas se procedem. É através do dom de discernimento dos espíritos, o cristão tem a capacidade dada por Deus para julgar se a profecia ela é de Deus ou se a pessoa está falando dela mesma. Pode ser também até de origem demoníaca. Então nós temos três fontes aqui de acordo com o comentário. Deus, primeiramente, o homem, a profecia da carne, carnal, ou o diabo. Então, Jesus disse: acautelai-vos, tende cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, lobos vorazes. Vigiemos, portanto. Agora, no número 3, nós vamos ver o propósito da profecia. O propósito da profecia, nós já falamos aqui anteriormente, que o propósito da profecia é edificar a igreja, é exortar, edificar, animar, exortar e consolar, e ensinar também. Tudo está dentro do propósito da profecia, para a edificação do crente e também da igreja. Olha, havia também não só os profetas verdadeiros, profetas de Deus autênticos, como também havia falsos profetas, como acontece até hoje. E nós vivemos numa época em que muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo afora. Então, é necessário termos cautela, vigilância, cuidado para não sermos enganados pelos falsos profetas. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir, esses profetas falsos. Eles profetizam que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos que não ouçamos a tais falsários. Jeremias capítulo 23. O capítulo todo, se você ler o capítulo 23 de Jeremias, todo ele fala a respeito dos falsos profetas que existiam no tempo de Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus, mas ele teve que lutar muito contra os falsos profetas que existiam no meio do povo de Israel. Então, é importante observar isso, que no Antigo Testamento, no Novo Testamento e agora na era da igreja cristã. Pois bem, então nós vemos que o apóstolo Paulo, citando novamente 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Segundo, variedade de línguas. Aqui nós vamos para um outro tópico. O que é o dom de variedade de línguas? Então ele cita aqui o teólogo Thomas Hoover, que o dom de línguas é a habilidade de fazer uma língua, de falar uma língua que o próprio falante não entende.
para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Tu observa que o dom de variedade de línguas, muitas vezes, na maioria das vezes, não é entendido pela pessoa que está falando. Ela fala em mistérios com Deus. Ela é edificada, edifica-se a si mesma. Então ela fala numa língua desconhecida, que na Bíblia corrigida é traduzido como língua estranha, né? Na atualizada, outras línguas. Então vejamos que alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são de menor importância. É interessante que Paulo coloca a língua estranha e a interpretação das línguas em último lugar na lista dos 9 dons. Depois ele enumera mais alguns dons no capítulo 1 Coríntios 12, versículo 28 a 32. Paulo também coloca a língua estranha e a interpretação em último lugar na lista de dons. Então é importante observar isso, porque os coríntios eles estavam colocando as línguas em primeiro lugar. Então Paulo ele vai exortar e mostrar que a língua estranha não é o maior dom ou o melhor dom. Então é importante observar isso. Então nós temos 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento, colocam os dons em ordens diferentes. Isso é, nenhuma lista é igual à outra, né? São diferentes, são distintas. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Se nós lermos depois, vou ler um pouco em 1 Coríntios 14. E Paulo, ele diz que o dom da profecia é maior do que o dom de falar noutras línguas. Observa aí. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas, olha aqui, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então, somente a língua sem interpretação, Paulo recomenda que, se não houver interpretação, fique calado na igreja, né? Versículo 28, observa o versículo 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado ou permaneça calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então Paulo, ele não despreza o falar em línguas, mas ele orienta os crentes a buscar o dom de profetizar, o dom de profecia. Está em capítulo 14, verso 1. Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais. Observa bem. Buscar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Observa aí que ele coloca o dom de profetizar acima, porque a profecia edifica a igreja inteira, ao passo que a língua edifica apenas o falante.
a não ser que haja interpretação. Se não houver interpretação, fique calado na igreja, né? Paulo não orientou os crentes a falar em línguas, só falando em línguas sem interpretação. Aquele que fala línguas, Paulo disse, ore para que também possa interpretar. É aquele que ora. Aquele que fala em línguas deve orar para que tenha também a capacidade espiritual de interpretar a língua estranha. Então, o dom de variedade de línguas, as pessoas falam inclusive idiomas, como aconteceu no Pentecostes. Atos capítulo 2, haviam 15 nações diferentes reunidas ali em Jerusalém, na festa do Pentecostes. Então, eles falavam em línguas e profetizavam, né? E falavam latim, falavam aramaico, hebraico, grego, hebraico, aramaico e demais línguas. Eles falavam, e isso foi uma grande maravilha, né, que aconteceu, porque não são galileus todos esses que estão aí falando? Sim, são galileus. Como é que nós escutamos cada um na nossa própria língua falar das grandezas de Deus? É interessante que eles falavam línguas. Aqui nesse capítulo 2 de Atos, eles falavam diversas línguas e eles tinham também a interpretação das línguas. No texto grego, aparecem duas palavras diferentes. Dialectos, dialeto, de onde vem a palavra dialeto, e também glossa, a glossolalia. Então, eles falavam dialetos mesmo, que é a língua nativa, e também falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles falaram em línguas. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Se ele for para interpretação, se for interpretado, edifica a igreja toda. Se não houver interpretação, permaneça calado na igreja, né? Ou fale consigo mesmo e com Deus. Atualidade do dom. Nós que somos da igreja pentecostal, né? Pentecostal clássico, nós defendemos a atualidade dos dons espirituais, que o dom não cessou no período apostólico, né? Alguns dizem foi só para a era apostólica. Não. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, àqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, toda pessoa que recebe o Evangelho, que abraça o Evangelho, também tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de receber dons espirituais. Então, nós acreditamos na atualidade do dom. O dom é atual, é para a igreja de hoje. Terceira parte da lição, interpretação de línguas. A definição do dom. A pessoa tem a capacidade de interpretar no próprio vernáculo, quer dizer, na própria língua materna, na língua que a pessoa fala, aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, é pelo poder do Espírito Santo que a outros, Deus dá línguas e a outro a interpretação das línguas. E aqui, novamente, o comentarista coloca, olha, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou por 3, e por sua vez
e haja intérprete, mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, observa aqui a orientação de Paulo. Ele não mandou, né, como acontece hoje, muitos pegam o microfone e começam a falar em línguas sem interpretação, né? Isso é um mau uso do dom, pode ser até um abuso, mas para usar corretamente os dons é preciso ler e reler esse capítulo para que possamos fazer tudo com decência e ordem, para a edificação do indivíduo e também da igreja, da eclesia. Há diferença entre dom de interpretação e de profecia? Então, aqui ele defende que eles são distintos, o dom separado. A profecia, ela não é dada em língua estranha, mas a pessoa fala na língua que a pessoa entende, na língua vernacular. Ao passo que, noutras línguas, pode não ser interpretada e assim ela permanece um mistério para quem fala, um mistério em relação a Deus, para com Deus e a pessoa que está falando. Então, não é a mesma coisa, tem uma diferença mínima, né, a respeito desses dois dons, que é dom de interpretação e o dom de profecia, né? Dom de profecia. Agora, interessante que o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja, olha, 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então observa isso que Paulo diz. Eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendem, para que vocês sejam instruídos, do que falar 10.000 palavras em uma língua que vocês não conhecem. Observa aí que Paulo, ele não chegava falando línguas estranhas na igreja o tempo todo para mostrar que tem poder. Não, mas ele discernia o momento, se era para edificação, que fala então por revelação, para a edificação da igreja. Agora vamos aqui na conclusão. Assim, ainda que haja muitas pessoas, aqui ele fala a respeito dos cessacionistas. Quem são eles? Cessacionistas, que defendem que os dons do Espírito Santo cessaram no período apostólico, que não existe mais para os nossos dias. Encerrou com a morte do último apóstolo. Então vemos aqui que Deus, ele continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar, pelo contrário, seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, primeiro versículo, 14:1. E depois 1 Coríntios 14:39. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas,
mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém. Que Deus abençoe a todos ricamente.